Vila Belmiro. Vitória do Santos, é do Peixe, é do Peixe, é do Peixe. O Santos crava a primeira vitória no campeonato para deixar a zona de rebaixamento, para deixar a lanterna, para começar a reação. O Santos vai para 13º colocado aqui na Vila Belmiro. Uma vitória importante com 2 gols de Neymar. Quando ele passa depois de hoje a figurar entre os top 10 dos maiores artilheiros da história do Santos Futebol Clube. Thiago Jordão, vitória importante, 2-1 para o Santos. O Peixe deixa ali a zona de rebaixamento, pega o elevador e sobe para a primeira página do Campeonato Brasileiro, Thiago Jordão. Quase lá, Adilson. Santos agora é o 13º colocado após vencer a equipe do Vasco da Gama aqui na Vila Belmiro por 2-1, no meu ponto de vista. Pelo segundo tempo que o Santos fez, é uma vitória merecida. A primeira etapa do Santos não foi legal, o Vasco da Gama conseguiu dominar as ações, mas aí o Vojvoda ele ajusta ali o lado direito da equipe do Santos, faz com que o Vasco não consiga criar tanto por ali, e o Santos consegue uma vitória num vacilo tremendo da defesa do Vasco da Gama. Praticamente deu o gol pro Santos, o Futebol Clube ali, o Paulo Henrique junto do Alan Saldívia, em uma partida que o Neymar Júnior decide porque ele é monstro. Muitas vezes o pessoal pergunta: ah, mas o Vojvoda não tem peito, não tem personalidade pra tirar o Neymar. Por isso, se aquela bola sobra no Tassiano, o Tassiano faria o que o Neymar fez? Se a bola sobra nos pés do Barreal, ele faria o que o Neymar fez? Acredito que não. Vitória do Santos, 2-1, no momento que a torcida começa a cantar uma música que eu acho linda, poderia ser o hino do Brasil, Chupa Vasco. É isso daí, sensacional, Chupa Vasco, 2-1 pro Santos, porque a gente não aguentava mais, né? Aquela derrota do ano passado. E posso dizer uma coisa aqui? Diga. Vasco, pra mim, é o navegador. É o Vasco o explorador. Da Gama. Isso, é o navegador. Isso aqui não é time, não. Isso daí, o Vasco da Gama. Não, ó, o Isso aí é um projeto de time. Isso aí. Isso aí é um projeto. Bora Santos, 2-1, eu acredito. E aquele resultado que a gente falou em Varandete. 2-1, hein? Tamo junto, hein? Eu é Varandete aqui, ó, 2-1, colocamos 2-1, deu 2-1 o Santos. Varandete, rapaziada, merece like, hein? Essa vitória merece like, tá bom? Chega junto no like aí se você ainda não sapecou. Vamos rumo aos 6.000 likes e o Peixe agora, se Deus quiser, vamos ficar um pouco mais tranquilo. Varandete, é com você. Ufa, quase 8.000 varandeiros aqui ao vivo. Dá tempo de você deixar o seu like, compartilhar. Ganhamos, como diria o saudoso Marcão. Ele é príncipe, ele é craque, ele crava. Neymar Júnior fez a diferença, desequilibrou essa partida. E a torcida canta, a torcida vibra. Ah, Santos, como é bom ver você ganhar. Meu Deus do céu, ufa, saímos da lanterna, falou o Jader. Páscoa, Boni, boa noite. Carlos Nogueira, por que mandaram o Carille embora? JP Pokémon, 11.000 varandeiros. Vai falar o Neymar. Vai falar o Neymar? Jogo. Me fala primeiro dessa primeira vitória do Santos no Brasileiro. Foi muito difícil, pra ser sincero. Por tudo que envolveu essa semana. A eliminação foi muito dolorosa para nós. Não é difícil assimilar ela, mas o futebol é assim. Já jogo de quarta e domingo, então você tem que assimilar o mais rápido possível e virar a página o mais rápido possível, ganhando ou perdendo. E a gente fez isso. Foi muito difícil hoje, confesso, jogar com tudo que envolve, mas a gente conseguiu a vitória, os 3 pontos, que é o mais importante, independente da forma que seja, sofrida no final, mas o que vale é os 3 pontos. 2 gols seus hoje, especificamente na tua atuação, fica mais perto da seleção? Semana passada falaram que eu era o pior jogador do mundo. Eu acho, na minha opinião, que o outro jogo eu joguei melhor do que hoje. Mas hoje eu fiz 2 gols, então é o que importa. Mas futebol é assim, né? Um dia você é o pior jogador do mundo, um dia você não serve, um dia você é aposentado. No outro você faz 2 gols, é o melhor, tem que ir pra Copa, é número 10. Então, futebol nunca sabe. Eu tô vivendo dia após dia. Tô me dedicando, tô trabalhando, tô tentando ficar... É isso, o Neymar falou. É isso aí, o Neymar falou. Olha, que participação do Neymar.
No começo começou mais ou menos, até criticamos aqui, mas o que conta, gente, é a qualidade dele, né? O Neymar tem muita qualidade, nós vimos aí que ele desequilibrou, ele fez a diferença. Tomamos um sufoco aqui no final do segundo tempo, mas dessa vez deu tudo certo. Muita gente chegando, deixando aquela voadora no like. Você, varandeiro e varandeira de plantão, deixa o seu like, compartilha. Alô, alô, Letícia, não tô iludida. É o Vasco, gente. Everton, fora Teixeira, Nilton Nascimento. Tem que mandar o técnico embora e o Tassiano fora já. Thiago Jordão, o Vojvoda saiu com sobrevida aqui dessa partida hoje, né? Agora uma tempestade aqui na Vila Belmiro, hein? Exatamente. Mas sabe uma coisa pra mim que é simbólica do Vojvoda hoje? Quando o Neymar faz gol, ele abraça o Vojvoda. Exatamente. O Neymar abraçou o Vojvoda. Foi no primeiro gol, o segundo gol o Neymar ele comemorou ali na bandeira, ele não foi até o treinador, mas tem algumas coisas que acontecem que são sutis. Por exemplo, vou falar uma coisa bestinha aqui, mas pra mim significa. Quando o Neymar fez o aniversário, a primeira pessoa com que ele foi conversar lá no CT, a primeira pessoa com que parece que ele tem um diálogo mais aberto é o Vojvoda. Pra mim isso significa muito. Então hoje, que bom que o Santos ganhou. Eu tenho certeza que se o Santos perdesse hoje, o Vojvoda seria demitido. Não sou advogado de ninguém, mas eu acho que não seria bom pro Santos uma demissão de treinador agora. Teríamos muitos problemas a serem resolvidos, técnico novo para chegar, nova filosofia de trabalho. Enfim, eu acho que isso não agregaria em nada para o Santos Futebol Clube. Ainda bem que o Peixe venceu e o Santos praticamente afunda o Vasco, né? Ano passado o Santos perdeu do Vasco, o Vasco afundou o Santos. Hoje, claro que em cenários diferentes, contextos diferentes, mas o Santos vence o seu jogo, dá um respiro e afunda o seu adversário do Rio de Janeiro. Rosário, nesse momento que o Vojvoda agora ele vai ter tempo para treinar o seu time, o seu elenco. Você acha que isso vai fazer a diferença na partida contra o Mirassol? Eu acho que essa vitória é importante para um respiro do Vojvoda, agora com 12 dias para ele poder treinar e aí colocar um pouco mais até da sua filosofia de jogo. Talvez esses 12 dias vão ser uma intertemporada que ele não teve no começo do ano. E agora já com jogadores chegando, como o caso do Oliva, o caso do Neymar já recuperado, enfim. Ele tem agora esse respiro até o jogo contra a equipe do Mirassol. Vitória de hoje é importantíssima e o segundo tempo do Santos impecável em termos de marcação. As alterações que ele fez surtiram efeito e aí ele conseguiu a vitória importantíssima que vai dar uma sobrevida para ele, Varanete. É isso aí, muita gente chegando. Alô, alô, Francisco Nogueira, essa vitória para você, Marcão. Aparecido. Treinar melhor Santos. Alô, alô, Natália, que sejam ótimos treinos nesses 12 dias onde os jogadores treinaram bem. Adilson Moraes, podemos confiar essa vitória? É bem significativa para o Santos, mas os problemas continuam, né? Não temos ainda muita qualidade. O time do Santos é isso, né? É um jogo de cada vez. A gente sabe que o time do Santos não é um time de grandes craques, não tem jogadores que decidem. O Neymar, né? Um jogador aí bastante contestado. O Adriano trouxe aqui um trecho da entrevista dele ao vivo aqui no canal do Varanda, né? Ele dizendo, olha, é isso, um jogo eu sou odiado, outro jogo eu tenho que ir para a Copa do Mundo, outro jogo eu sou aposentado e hoje eu fiz 2 gols, eu sou um gênio. Então o torcedor santista ele vai muito com a emoção e tá certo, né? Agora, a gente que analisa o futebol, esse time do Santos tem muitas limitações, né? Uma vitória importantíssima hoje, dependeu muito da genialidade do Neymar, dessa nova colocação do Neymar. Ele rende muito ali dentro da área, quando o Neymar pisa na área para finalizar, né? Ele é um gênio, ele é um craque, ele é um jogador fora de série, ele tá no top 10 agora dos maiores artilheiros da história do Santos Futebol Clube, mas quando ele pega essa bola fora da área, para partir pro mano a mano, para limpar o primeiro, limpar o segundo, limpar o terceiro e bater, ele perde o time, já não tem mais aquela mesma arrancada de antigamente, o que é natural. A idade chega para todo mundo, até mesmo para os gênios, mas assim, o Santos continua dependendo do Neymar. E aí como é que fica, né, Varandete? Porque hoje foi um jogo contra o Vasco, que é agora a pior equipe do campeonato, mas por outro lado, eu acho que o Santos terminar a competição em 12º, em 11º, em 10º, vamos imaginar que o Santos termine o Campeonato Brasileiro em 10º e 9º, de repente brigando por uma pré-Libertadores ou confirmando vaga ano que vem já para a Sul-Americana. Eu acho que é um campeonato honesto e digno do Santos. O que não dá
O que não dá é pra gente ver esse Santos na zona de rebaixamento. Isso machuca demais. Isso judia. Não dá para o Santos ficar brigando todo ano, entra ano e sai ano, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, e o Santos lutando contra o rebaixamento. Então espero, como eu disse, uma vitória de hoje é importante, o Santos volta a jogar só daqui a 12 dias, vai continuar treinando, de repente um empate fora de casa contra o Mirassol, né? Claro que se vencer será maravilhoso, mas o Mirassol desde que subiu ainda não perdeu no Maião, tá invicto lá. Mas o empate lá e depois pegar o Corinthians aqui dentro, onde o Santos tem chances de ganhar do Corinthians aqui na Vila Belmiro, o Santos poderia fazer 7 pontos de 9 disputados. Aí eu acho que vem aquela mudança que a gente tanto quer. Vem a confiança pro elenco, vem um respiro pro Vojvoda, tem aí a chegada do Christian Oliva no meio de campo, volante que pode ajudar o Arão, que pode ajudar ali o menino também. Enfim, eu acho que o Santos precisa aproveitar essas oportunidades de arrancar. O que não dá Varandete é mano cravo, tô na ferradura. Ganha hoje, perde 2 amanhã. Aí ganha, não. O Santos tem que fazer uma arrancada para mudar a chave de vez e ganhar confiança. É isso aí, muita gente chegando, Edson. Todos sabemos que o Neymar tem que jogar adiantado, só ele que não entende isso. Pedro Vinícius, só troca a diretoria. Sebastião, só para enganar mais uma vez. Danilo Crispim, um abraço para você. Neymar perto da área, é gênio. Isaac da Silva, Santos vai brigar pelo título esse ano. Eu acho que não chega a tanto, né? Até porque temos ainda um elenco muito limitado. Ganhamos aqui do vice-lanterna, que agora eu acho que já é o Lanterna, né? Lanterna. Lanterna, ganhamos do Lanterna. Ele fala que vai brigar pelo título, depende, né? De repente uma Copa do Brasil, né? Uma Sul-Americana. Mas lembrando que precisamos de reforços ainda, né? Nós vimos aqui que a parte defensiva do Santos sofrível. Tomamos aqui um aperto aqui, uma pressão no finalzinho do segundo tempo, mais uma vez passou aí, né, um déjà vu na cabeça do torcedor santista, mas dessa vez deu certo, parabéns, dessa vez deu certo para o Santos Futebol Clube. E Jordão, você acha que o Vojvoda foi ousado em não colocar o Gabriel Barbosa? Não, para mim ele foi coerente. Quando o jogador não tá bem, não tem que jogar. Pode ser uma ousadia de você pensar assim, igual nosso amigo Varandeiro comentou lá no começo, né? Eu vivi pra ver o Tassiano roubar a vaga do Gabigol. Mas, assim, se o Gabigol não tá entregando, não tem por que morrer abraçado com o Gabigol. Pra mim, o Vojvoda ele foi coerente. Corajoso, se você for considerar os nomes de cada um, Gabigol e Tassiano. Mas eu acho que ele foi coerente porque futebol é momento. E o momento do Gabigol não é nada legal. E Rosário, o Miguelito não entregou, né? No entanto, foi substituído aí. Muito se pedia pelo Miguelito, mas era muito aquilo que os meninos falavam nas transmissões, né? Com o Marcão. Quando tá no banco, a gente pede. Quando começa a jogar, a gente pede para sair. O que acontece com esse elenco do Santos? Mas o caso do Miguelito é curioso, né? Porque ele entrou numa configuração que o Santos jogou no 4-2-3-1 para que ele consiga atacar o Vasco. Só que o Vasco, e aí só que ele tinha uma obrigação defensiva que teve o Moisés, por exemplo, do lado esquerdo, que é para você apoiar o Lira, por exemplo, por aqui, para que você tenha 2 contra 1 e você não deixe o ponta, seu principal jogador do adversário, trabalhar. E no primeiro tempo, o Igor Vinícius completamente sobrecarregado. E aí você vê um jogador de habilidade, jogador técnico, como é o caso do Andrés Gomes, mais o apoio do Piton passando todo o tempo sobre ele, aí você gera 2 contra 1, e aí quem tinha que fazer essa recomposição defensiva era o próprio Miguelito, que não fez esse tipo de marcação. E aí o Vojvoda, pra mim, ele acerta no segundo tempo, nessa alteração, colocando um jogador para fechar esse lado direito de defesa, não deixando mais o Vasco trabalhar, tanto que o Andrés Gomes passou a trabalhar mais por dentro e muitas vezes chegou até a trabalhar aqui na nossa frente pelo lado direito, justamente porque ele não conseguia trabalhar pro lado de lá. O Ronier também entra muito bem, fazendo a mesma função e característica que fez o Barreal. Então, eu acho que é mais uma questão de posicionamento do Miguelito, que não entrou bem no jogo, e aí foi substituído, e aí o Vojvoda acerta, fecha o lado mais vulnerável da sua defesa, e o Santos consegue ter mais espaço e consegue a vitória. É isso aí, gente. Santos ganha sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. 2-1 contra o Vasco, partida que era muita expectativa, né? Briga de 6 pontos. E o Ricardo Lima colocou aqui que ganhou, mas não convenceu. O Vitor Nogueira falou que fez 94 pontos no Cartola.
Luiz Sandoval, técnico hoje escalou bem e substituiu bem na hora certa. Ufa, você acha que hoje o Vojvoda foi mais lúcido do que nas outras partidas, Adilson? Eu acho que sim, né? E o Adriano traz aí um dado interessante, porque a gente acompanhou lá Santos e Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, e quando você vê, né, da cabine, quando você vê o jogo como um todo, é muito diferente de você acompanhar pela televisão. A gente vai se lembrar, e o Varandeiro também, o segundo gol do Novo Horizontino no último minuto sai em cima de quem? A jogada sai em cima do Miguelito. É exatamente o Miguelito. O Miguelito que estava fechando ali pela direita, né, junto com o Igor Vinícius, ele estava no apoio, mas não é a dele. Não é a dele fechar para marcar. Ele não recompõe tão bem assim, como disse o Adriano, o Moisés pelo lado esquerdo. E o gol lá em Novo Horizonte sai em cima do Miguelito. E muita gente criticou o Miguelito nas redes sociais, porque não é a dele. Hoje, para você ser um grande atacante, ou você é um cara fora de série, que faz gols direto, né? E você não tem tanta obrigação assim de ajudar a recompor na marcação, ou então, o que não é o caso do Miguelito, então por isso ele precisa ajudar também a recompor na defesa. E na parte defensiva, na hora de recompor esse sistema defensivo do Santos, de não ficar tão sobrecarregado o Igor Vinícius, o Miguelito não vai bem. Então mexeu muito bem aí, enxergou isso e o Vojvoda acabou tirando o Miguelito, aí fazendo alteração e corrigindo, foi onde o Santos cresceu e chegou ao segundo gol no segundo tempo e conseguiu sua primeira vitória, Varadete. Ô, Varadete, e o Santos explorou uma deficiência do Vasco, isso é uma deficiência desde a era Diniz, esse desalinhamento da defesa do Vasco. Se a gente vê o primeiro gol, a gente vê que a linha de 4 do Vasco completamente torta. E aí o Santos, num contra-ataque, em velocidade, faz o seu gol. O primeiro gol ali, o Moisés atacando por dentro, o Neymar por fora e faz aquele belo gol de chapada ali dentro da área. E o segundo gol, numa bola longa, mais uma vez, a linha do Vasco torta novamente. Então é uma deficiência defensiva do Vasco, embora eu até acho que são bons zagueiros, os zagueiros do Vasco, mas esse desalinhamento defensivo, quando você tem uma bola longa, como acertou ali o Arão, salvo engano, que deu o passe, Pro gol do segundo gol do Neymar, foi o Arão, que ele deu um passe, aí teve o desencontro do PH com o Saldívia e o Neymar, não tem nada a ver com isso, o técnico, craque como fez o belo gol. Então o Santos, foi interessante esses 2 gols do Santos, que ele explorou exatamente essa deficiência defensiva do Vasco, que é esse desalinhamento defensivo, e aí o Santos aproveitou e fez os 2 gols. Ó, a Aline colocou aqui só alívio mesmo, porque o time é ruim. O Juliano, Igor Vinícius marcou muito. O Wellington, Vojvoda colocou, na minha opinião, o que temos de melhor, mas hoje o Miguelito não fez um bom jogo, faz parte. Almir Amorim, ainda bem que o Vasco não cruzou no alto. O último escanteio, muita gente chegando. O Gladson, cadê o lateral que estava dormindo na esquina? Tinha lateral dormindo? Não, se for do Santos... Se for do Santos, não, mas do Vasco dormiu. O PH ali, ele dormiu no lance, né? O Saldívia estava inteiro na bola, ele acabou se equivocando com o Alan Saldívia ali na jogada e acabou fazendo um gol. Eu quero aqui, tem um amigo varandeiro que ele pediu para eu olhar os números de um jogador, eu esqueci qual foi o amigo varandeiro, cara, me desculpa, mas ele pediu o seguinte, falou, Thiago, fala os números aí do Gabriel Bontempo. Então, vou trazer aqui os números do Gabriel Bontempo. O pedido do varandeiro é uma ordem. Números do Gabriel Bontempo no jogo de hoje são os seguintes. O Gabriel Bontempo, ele jogou ali cerca de 78 minutos. Durante o seu jogo, o Gabriel Bontempo, ele teve, ao todo, um aproveitamento de 81% no passe, de 71% de aproveitamento no campo de ataque. Ele teve 47 ações com bola, sendo 18 progressões ofensivas dessas 47 vezes que ele pegou na bola e teve ao todo 5 contribuições defensivas. Desculpa aí o amigo varandeiro que pediu para eu olhar os números, mas essa aí é a partida do Gabriel Bontempo. O que você achou do Bontempo hoje aí, Adriano Rosário? Eu acho que o Bontempo no primeiro tempo deixou a desejar, principalmente na marcação do Vasco, né? Eu até separei algumas anotações aqui. O Vasco que encaixou muito bem o meio-campo do Santos. A gente via o Thiago Mendes muito bem encaixado no Arão e a gente via o Barros encaixado no Bontempo. E assim era quando o Santos atacava e quando o Vasco defendia, sempre esses duelos. E se a gente acompanhar o segundo gol, o gol de empate do Vasco, por exemplo, faltou o Bontempo acompanhar o Barros até o fim. E o que o Barros estava fazendo com o Bontempo. Então, eu acho que fez um primeiro tempo muito abaixo. Até classificaria com um dos piores do primeiro tempo por parte do Santos, o Bontempo, mas
no segundo tempo, com a correção dessa rota que fez o Vojvoda de fechar os lados do Vasco, o Vasco tentava atacar por dentro e aí não consegue. Aí o Santos fecha muito bem, aí dá liberdade para que o Bom Tempo consiga trabalhar. Um segundo tempo muito bom, de mediano para bom, mas o primeiro tempo muito abaixo do Bom Tempo, que eu gosto muito. Faz parte, é jovem ainda, vai ter essas oscilações, mas acho que todo o conjunto do Santos no primeiro tempo foi muito abaixo. Melhorou demais o segundo tempo. É isso, meus amigos varandeiros, o Santos sai com a sua vitória. E nisso, Thiago Jordão, pegamos um elevador, né? De lanterna para qual posição agora? Agora o Santos é o 13º colocado. O Santos em 4 jogos tem uma vitória, um empate, 2 derrotas, 6 gols marcados, 8 gols sofridos, 4 pontinhos, Santos 13º, igualando a pontuação do Coritiba e também a pontuação do Flamengo, mas lembrando que o Flamengo tem uma partidinha a menos, por conta que a sua partida contra o Mirassol no Maracanã foi adiada. É isso aí, meus amigos varandeiros, uma chuva aqui, uma tempestade na Vila Belmiro. Aí quebra eu. Adilson, essa chuva, né, o torcedor que veio foi tímido, tivemos aí 8.800 torcedores aqui na Vila, mas a torcida apoiou a todo momento, né? Sim, apoiou. A gente vinha com uma expectativa aí de várias manifestações, de faixas espalhadas pela cidade de Santos. Recebemos também imagens aqui da cidade do Guarujá, de São Vicente, enfim. Havia ali a expectativa de que houvesse, né, uma manifestação dentro da Vila Belmiro, do lado de dentro, né? Mas não, o torcedor aqui se comportou muito bem, as organizadas, o torcedor comum, né, vamos chamar assim. Então foi um jogo tranquilo, a torcida apoiou o tempo todo, mesmo quando o Santos cedeu o empate para a equipe do Vasco e foi para o intervalo empatando por 1-1, o torcedor não vaiou, o torcedor aplaudiu do começo ao fim. E essa chuva aqui, Varandete, eu acho que é para lavar a alma, né? É uma chuva para lavar a alma do torcedor santista que está sofrendo demais nesse ano. O Santos estava na lanterna do campeonato, né? Na 20ª colocação, e agora, com essa vitória, pelo menos dá um alento. O Santos vai para 13º, já passa para ir para uma posição um pouco mais digna, né? Vamos dizer assim. Tem um período para treinar. Tem 2 jogos aí de campeonato paulistas, entre aspas, dentro do brasileiro, porque encara o Mirassol e o Corinthians, né? E eu acho que dá para o Santos aí pelo menos fazer um campeonato, como diz o Jordão, mais honesto, né? Do que ficar aí sempre flertando com a zona de rebaixamento. E essa chuva, eu acho que é isso, é para lavar a alma do torcedor santista. Pelo menos a gente pode colocar a camisa nesse final de semana. Ufa, vamos passar aí um final de semana tranquilo. Ricardo, tem que vender o Miguelito, o Robinho Júnior, não render o Santos. Jogador bom é o Souza. Na primeira oportunidade já virou titular. Danilo Crispim, tudo alagado, torcida não consegue chegar. Clodoaldo, ali era um pênalti no Neymar. Foi pênalti, Rosário? Você que analisou o lance? Pra mim ele tropicou na perna do jogador do Vasco. Agora, se ele cai na primeira puxada que deu o Saldivia na camisa dele, provavelmente o juiz marcaria pênalti, que ele foi puxado de primeiro lance, mas depois ele segue na jogada e acaba tropeçando na perna do jogador do Vasco. Pra mim, olhando no retorno aqui, pra mim não foi nada. É isso aí, meus amigos varandeiros, muita gente chegando. Lucas Mateus, lembrando aqui, ó, like, galera. Mateus, jornalismo. Gente, vamos ser sinceros, ganhamos do Vasco. Sabe, o Vasco é horrível. E aí, Thiago, o nosso amigo tem razão? O Mirassol, você acha que é um desafio aí muito mais complexo do que o Vasco da Gama? Muito mais, até porque o Mirassol, jogando em casa, é um time muito forte. O Mirassol, salvo engano, o Mirassol não perdeu ainda em campeonatos brasileiros, jogando lá no Maião. Acho que empatou com o Atlético Paranaense, foi isso? Agora? Não me recordo agora aqui de cabeça, mas acho que perdeu. O Atlético Paranaense. Desculpa, o Mirassol. Continua invicto lá no Maião. Mas assim, aí se a gente for, por exemplo, sempre desmerecer os nossos adversários, a gente não vai ser feliz nunca. A gente só vai ser feliz quando ganhar do Flamengo e do Palmeiras. Porque os outros clubes, o Santos ali tem um pé de igualdade. Óbvio, muitos outros times além de Flamengo e Palmeiras são melhores do que o Santos, mas se o Santos pega um time ruim e joga mal, a gente estaria aqui descascando o Vojvoda, descascando o elenco, falando que o Santos foi incompetente, assim como aconteceu no Velo Clube. Vamos dar aqui a César o que é de César. O Santos não jogou bem no primeiro tempo, verdade, o time do Vasco foi superior. Segundo tempo o Santos mudou, conseguiu jogar melhor e a vitória é merecida. O Vasco é ruim? O Vasco é ruim, mas o Santos pelo menos fez a sua parte frente a uma equipe fraca.
E isso que importava, né? Os 3 pontos, o Santos consegue essa vitória aqui, 2-1, 2 gols do Neymar, 2 gols do Neymar. E aí, gente, todos criticamos aqui muito o Neymar no início da partida, que ele estava errando passes, mas todos há de convir aqui que ele realmente faz a diferença, né? Ah, faz muito, né? Só para trazer a informação correta aqui, Valandete, Mirassol empatou com o Cruzeiro, né, em 2-2 lá. O Neymar, eu dizia, né, durante a transmissão, estava fazendo ali algumas pontuações em relação à partida muito abaixo da crítica do Neymar. E eu dizia, é muito difícil você criticar um ídolo do tamanho do Neymar, é muito difícil você criticar um jogador do tamanho do Neymar, porque ainda que ele esteja mal dentro de campo, num lance ele pode decidir, porque ele é um gênio, ele tem repertório, né? Ele é um jogador fora de série, mas não vinha jogando bem. E eu dizia, né? Fiz esse contraponto, olha, ainda assim é muito difícil criticar um jogador da envergadura do Neymar, por tudo que ele representa para o torcedor santista, para a nação santista. O Neymar é uma lenda para mim em campo. O Neymar para mim é uma lenda que a gente está vendo jogar. Talvez um dos últimos grandes camisas 10 da história do futebol brasileiro. Não vejo um outro camisa 10 do tamanho do Neymar para vestir a camisa da seleção brasileira, para vestir a camisa do Santos, né? Tanto é que ele saiu da Vila Belmiro, foi embora, né? Quem é que ficou aí, né? Então, tanto é que a camisa 10 foi aposentada. Mas o Neymar é isso. Num lance ele pode decidir. Agora, eu acho que o Neymar precisa colocar na cabeça dele, ele demorou demais para entender isso, não sei se ele ainda entendeu, que ele tem que jogar naquele último pedaço do campo, no último terço, ele tem que jogar dentro da área, ele tem que ser uma espécie de centroavante. Sai às vezes da área para receber, né? Mas para finalizar, um corte, um tapa, ele coloca essa bola para dentro. Agora, o que não dá é para o Neymar receber essa bola fora da área, partir para cima da marcação, no mano a mano, querer passar por 1, passar por 2, passar por 3, porque ele não tem mais essa arrancada. Ele pensa uma coisa, mas o corpo entrega outro. Mas ali, como um jogador de finalização, ele é um gênio. Alô, alô, Odilon, José de Paula. Os dois times são ruins e não é porque venceu que eu vou mudar o que eu penso. Alô, alô, Anderson Heisen. Abraço, Varanda, aqui um santista. E Adriano, Wesley Marques perguntou aqui, não tem um jogo que o Santos não domine do início ao fim. Toda vez é o sufoco. O que fazer para mudar esse sufoco? Nós vimos aí muitos jogadores cansados aí no segundo tempo. O que fazer? E também no primeiro tempo, um pouquinho de desorganização aí no início da primeira etapa. O segundo tempo foi muito mais vontade do que qualquer coisa, né? O Santos teve muito mais vontade na marcação do que um domínio propriamente dito. Isso aí são peças, Varandete. Faltam peças para que você monte um conjunto que você consiga dominar o adversário do começo ao fim do jogo. E o que o Vojvoda fez no segundo tempo foi corrigir o erro do primeiro. Ele viu que estava errado por ali, pelo lado do campo, ele coloca o jogador para fechar por ali. Mas eu acho que falta peças para esse Santos conseguir ter um domínio contra adversários como o Vasco, como qualquer outro adversário. Então, e principalmente com adversários menores. O Santos tem muita dificuldade de domínio do jogo do começo ao fim, justamente porque, ao meu ver, falta peças em cada setor do campo. Se a gente olhar pro ataque do Santos, vê só o Neymar, e no meio campo a gente vê só o Arão, então assim, e o bom tempo. Então faltam jogadores importantes e que vão chegar a vestir a camisa para que o Santos consiga assim dominar o adversário do começo ao fim. É isso aí, meus amigos varandeiros. Para você que está chegando, deixe o seu like, compartilha. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. O Almir Amorim colocou aqui, Thiago, pessoal, com saudades do Escobar. Lira não foi ótimo, mas não achei tão mal como estão falando por aí. Eu acho que o Lira, ele fez um jogo bom hoje, um jogo ok. Eu acho que o Lira, ele evoluiu no quesito na marcação, que antes me incomodava um pouco, que ele ia muito afobado ali para marcar o cara. E aí ele abriu a mesma coisa que o Escobar faz. Que o Escobar, ele vai no cara e às vezes desarma e dá a impressão que o Escobar é um gênio na marcação, que não é. Mas assim, eu acho que o Lira, hoje ele foi bem na marcação do espaço. Ele não cedeu tanto o campo assim, no meu ponto de vista, pro Vasco conseguir criar ali, principalmente no segundo tempo do lado direito. Eu acho que o Lira fez um jogo ok hoje. Jamais eu senti saudade do Escobar. Repito aqui, o Escobar pra mim é um dos piores laterais esquerdos que eu já vi com a camisa do Santos. Alô, alô, Marcele Santos Araújo, vitória merecida para o torcedor santista, verdade, né? O torcedor merecia uma vitória, muito sofrimento. E o Dante Caputo perguntou aqui, alguém lembra do jogador chamado Roleiser?
Pois é, né? Outro jogador que não entrou também nesse time. E aí o Adriano Rosário estava falando de peças, né? E essas peças passam pela péssima política de contratação do Santos Futebol Clube. O Roleiser é um deles. Né? O Roleiser, logo quando ele chegou no Santos, lá nos Tubarões da Resenha com o Marcão e com o Jordão também, eu já dizia, o Roleiser é uma enganação. Um jogador que tem um joelho bichado, sofreu um LCA. O Santos contratou, pagou caríssimo nesse jogador, quase 70 milhões de reais, uma das contratações mais caras da história do Santos Futebol Clube. E o Roleiser hoje é banco do Miguelito. Aí o Santos também vai atrás de medalhões, política do Marcelo Teixeira, de jogar para a torcida, né? Ele traz o Gabigol, porque o Gabigol é grande, o Gabigol tem nome, então acaba aí protegendo ele, Marcelo Teixeira, das críticas. Olha, eu trouxe o Neymar, gente, eu trouxe o Gabigol, né? Vocês estão dizendo que eu não estou trazendo, mas assim, são jogadores que estão praticamente em baixa, e tanto é que o Gabigol perde aí a posição para o Tassigol. Então o Roleiser é mais uma contratação cara que eu jamais teria contratado, porque para ficar entre o Roleiser e o Miguelito, eu prefiro ficar com o Miguelito. Pelo menos o Miguelito é uma prata da casa, você não tem que desembolsar 70 milhões, e como disse o Varandeiro aí, você pode, da noite para o dia, de repente, receber uma proposta para vender o Miguelito, para vender o Vini Lira, né? E segue a vida. Agora o Santos não, contrata muito mal. É isso aí, meus amigos varandeiros. O Santos que derrubou aí o seu transfer ban, pagou o Arouca, só que falta ainda a regularização. Provavelmente teremos aí o Christian Oliva na partida contra o Mirassol, né? Que ele vai entrar aí no bid. Thiago Jordão, você trouxe uma notícia aqui um pouco antes do início da partida que o Elano vai compor aí, né? Qual que vai ser a função do Elano no Santos Futebol Clube? O Elano agora ele é novo gerente de futebol de base do Santos. Ele vai ser muito provavelmente ali o responsável pelas transições, ele vai ser o responsável pelo departamento de base do Santos, que hoje já conta com o Léo, que é ex-jogador também e ídolo do Alvinegro Praiano, assim como o Elano. Então o Rodrigão tá lá também na base? Cara, salvo engano está. Eu não vi notícia do Rodrigão sair. Porque pra mim o Rodrigão tava lá, né? O Rodrigão também, ex-jogador do Santos, que foi casado com a Hortência, enfim. Agora com a chegada do Elano, mas é isso, né? O Santos sempre buscando solução caseira dentro daquele hall de amigos. O Elano é um bom nome, gosto, me agrada, conhece o Santos, já teve experiência também como treinador, fez até uma campanha interessante quando passou pela Ferroviária, né? Depois virou comentarista, né? Abandonou um pouco esse lado de treinador, mas é um bom nome, me agrada o Elano, né? Espero que possa aí o Santos tirar novos raios, né, dessa base que há muito tempo não chega aí um grande jogador, né, Valandete? É isso aí, gente. Alô, Heitor Piva, salve Varanda. Elisângela Aparecida, um abraço para você. O que o Neymar precisa é entender que a inteligência do jogo é dele. Quem é o diferencial continua a mesma, mas o corpo já envelheceu. O Neymar já tá velho, gente? Já, o Neymar já tá. Sim. O Neymar tá velho e se não fosse o histórico de lesões do Neymar, ele ainda poderia render muito mais, porque ele é um gênio. Mas assim, o Neymar, gente, sofre lesões atrás de lesões, né? São inúmeras lesões. Só depois que ele chegou no Santos aí já passou por várias, né? Teve problema no joelho, ficou fora, voltou, teve problema de novo, agora passou por uma situação de artroscopia, né? O Neymar ficou fora praticamente de quase todo o Campeonato Paulista, né? Voltou aqui meio tempo contra o Velo Clube, não foi bem, depois jogou 90 minutos pela primeira vez nessa temporada contra o Novo Horizontino, não foi bem também, aliás, foi um erro dele que fez surgir o primeiro gol do Novo Horizontino. Agora hoje, né, nessa segunda partida, onde ele começa como titular, contra um Vasco, que é a pior equipe, né, da competição, né, o Neymar se deu bem e marcou 2 gols. Então, mas que ele é um jogador já muito longe daquilo que ele foi um dia, né? Isso é verdade. O Aparecido me deu frio na espinha quando vi o Schmidt entrando em campo. Meu Deus. Todos nós tivemos aí a mesma sensação. Tinha mais uma pergunta aqui.
Eu perdi a pergunta do Varandeiro. João Antônio, vamos comemorar, não sabemos quando teremos outra vitória do Santos. Isso é bom, hein? Temos que aproveitar essa vitória, menino? Aproveita, final de semana, sextou com vitória do Peixe, né? Aproveita bem, Tirar veste a camisa. do armário. Tira a camisa do armário. Acho que agora pode pular carnaval. Pode pular Pode carnaval na boa, né? E vamos lá. Até o jogo do Mirassol, ó. Tem 2 semanas pra não chorar pelo Santos aí, hein? Só contra o Mirassol agora. Agora, Varandete, esses 12 dias vão ser importantes pro Vojvoda. Até perguntei pro Jordão aqui quantos dias o Santos teve de pré-temporada. Foram 9, né, Jordão? Isso. 9 dias de pré-temporada, que isso eu acho um absurdo. Até pra você olhar pros jogadores fisicamente. Agora que você começa a perceber uma melhora técnica nas equipes de Série A do Campeonato Brasileiro. Então agora ele vai ter 12 dias pra poder trabalhar, pra poder até colocar um pouco mais do que ele pensa de jogo, e aí até explorando aquela pergunta daquele Varandeiro no começo da nossa jornada, sobre esse estilo de jogo, modelo de jogo do Vojvoda. Agora, com esses 12 dias, vai respirar mais aliviado, não vai ter jogo, vai conseguir trabalhar, e aí contra a equipe do Mirassol, que está em remontagem ainda, é hora do Santos conseguir a vitória lá em Mirassol, e aí vai jogar contra o Corinthians aqui, já tentando uma terceira vitória consecutiva, que vai ser espetacular, para a sequência do Santos no Campeonato Brasileiro e também para o Vojvoda. Ô, Valandete, você me permite que rapidamente, Claro. ó, o Mirassol empatou com o Cruzeiro em casa, 2-2. Depois o Mirassol empatou fora de casa com o Remo, 2-2. Buscando o jogo. Buscando o jogo. E depois a única vitória do Mirassol foi contra o Vasco, né? Em casa por 2-1. O Vasco deu trabalho pro Mirassol lá no Maião. Então, assim, o empate contra o Mirassol não é nenhuma loucura não, viu? Dá pra buscar. Dá pra buscar. Só faltam 41 pontos. Maria Eduarda, nestes 12 dias de folga, acho que ela tá falando que dá pra treinar. Johnny, folga no Santos sempre me preocupa. Deve ser preocupante, Thiago, essa folga no Santos, até mesmo pela dinâmica, né, que o time, né, o treinador vem implementado aí nos últimos anos, no último ano, né? Depende. Eu acho que os jogadores eles têm que descansar agora. Uma maratona não descansar dos 12 e 10. Cuidado com o descanso, porque aí vai rolar churrasco. Que eu faria. Eu acho que eu trabalharia 9 dias e descansaria 3. Eu acho que esse pode ser um cenário bacana de trabalho, né? Até porque o jogador... Ninguém trabalha 7x7, né? Algumas pessoas sim, mas... Enfim, eu acho que, no meu ponto de vista, o ideal seria ali 3 dias de folga no máximo e sem regenerativo, né? O dia de folga do cara já serve para um regenerativo, né? Volta, por exemplo, folga amanhã, volta no sábado... E aí continua o seu trabalho, folga de novo, sei lá, na quarta-feira e continua os trabalhos. Eu faria um 9x3. Alô, Gustavo FG. Pra mim, essa vitória só adiou a demissão do técnico Rosário. Foi o que a gente falou, né, o Varandete? Hoje ele consegue uma vitória, pelo segundo tempo que o Santos fez é importante. Agora, é aquilo que a gente falou, será que se ele perde do Mirassol, como é que ele vai chegar contra o Corinthians? Vai chegar pressionado. Então, acho que esses dias que ele vai ter de treinamento, como é que vai ser feita essa estratégia nesses dias que não vai ter jogo do Santos, como é que vai ser? Mas eu acho que a vitória hoje é importante. O Adilson falou um ponto importante, que é muito difícil você jogar com o Mirassol lá em Mirassol, e o empate não é aquele, né, o Adilson, o empate é importante. Importantíssimo. Jogar contra o Mirassol. E aí você joga contra o Corinthians em casa e você tem aí a obrigação de vencer diante do seu torcedor. Mas eu acho que ele vai dar assim um respiro e vamos ver como é que vai ser nessa sequência aí. Mas repita aqui, se ele perde o Mirassol, ele com certeza de novo vai entrar pressionado contra o Corinthians. É isso aí, meus amigos varandeiros. Alô, Rodrigo Santista, respeito a opinião de vocês. O Santos jogou mal e 12 dias não vai mudar nada. Vai continuar ruim. Vojvoda tinha que sair para ontem. Abraços, General Salgados, São Paulo, e chama no like. E mais um varandeiro aqui, o Valdo, aproveitar esta folga e trocar o treineiro. Ele é treineiro, não é técnico. Gente, muita gente aqui pedindo a saída do Vojvoda. O Carlos Roberto, mais um cabide de emprego. Venceu, mas não convenceu. Colocou aqui o Kazumi, o nosso amigo Kazumi, Danilo Crispim, sem folga.
põe o time pra assistir, o time da Noruega que Bodoglint. É o liberou. time do Bigodinho. Aí, pô. ó, o time do Bigodinho. Gigante. Aí, gigante, Thiago. Bodoglint gigante, enorme, imenso. É Mirassol da Maior que o Europa. Vasco, por exemplo. Tá, mas qualquer time é maior que o Vasco, né? É. O meu Vossen de Assis é maior que o Vasco. Ô, Varanete, só uma curiosidade aqui. Eu gostaria de ver o termômetro da galera, porque fizemos aqui aquela enquete se o Vojvoda serviria para ser técnico do Santos ou não. Teve aquele quase que o meio a meio. Como será que deve estar agora o termômetro da galera? Vamos subir a enquete Vamos subir agora. a enquete para ver, Vamos porque eu tô curioso para saber que tivemos aí nas últimas transmissões, fizemos uma e aí foi quase que um equilíbrio aí, obviamente mais para sair do que sim. Mas eu queria ver um pouco esse termômetro da galera aí. Se você usar como referência, né, Adriano, as manifestações das organizadas e de parte da torcida também comum, o alvo sempre tem sido o Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos, né? O pessoal sempre poupando o Juan Pablo Vojvoda. Então, pelo menos para a torcida organizada, né, o grande culpado de tudo isso, né, é a dupla Alexandre Matos e Marcelo Teixeira. O Vojvoda, pelo menos, tem sido poupado, mas o Varandeiro ali disse o seguinte: não adianta ficar 12 dias, 30 dias, 40 dias que nada vai mudar. É complicado também porque os jogadores são os mesmos, né? Não tem muita novidade, com exceção aí do Christian Oliva, que vai chegar para reforçar esse meio campo. Mas vamos imaginar que mude de treinador. O que ele vai poder fazer? No gol é o Brazão, não tem discussão. Na zaga, o melhor que a gente tem ali é Luan Pérez e Adonis Frias. Vai colocar o Zé Ivaldo? Vai colocar o jovem da base, o Ananias? Na lateral direita você faz Igor Vinícius ou Mike? Não dá, né? Tem que ser o Vinícius. Na esquerda, ou é o Lira, ou é o Escobar. Quer dizer, fica complicado também. Aí você põe o Miguelito, ele vai mal. Aí quando ele tá fora, você pede para colocar. Aí tem um Bom Tempo também que joga bem, hora joga mal, enfim. É meio complicado. Lá na frente você tem o Moisés e o Rony, que é 6 por meia dúzia. Não faz tanta diferença assim. Tassiano e Gabigol. O Gabigol tá embaixo, o Tassiano também nunca foi um grande centroavante. Então, assim, Varandetti, é complicado você mudar de treinador, sendo que você tem as mesmas peças, não tem novidade. Por isso que o Santos já passou em mais de 16 treinadores, né, desde o vice-campeonato da Libertadores, e ninguém consegue fazer esse Santos jogar da maneira como a gente gostaria de ver. É isso aí, estamos com a enquete no ar, então você é a favor da manutenção do Vojvoda, participem da enquete. Olha, o Vojvoda que esteve por um fio hoje, se fosse empate ou derrota, muito provável que ele seria demitido, talvez hoje ou mais tardar amanhã, mas conseguiu aí uma sobrevida, que nem videogame, né? Ele deu um pulinho, conseguiu aí uma vida. E o Jordão trouxe aqui um detalhe interessante do Neymar, né, que faz o gol e abraça o Vojvoda. Isso mostra que o grupo tá com o Vojvoda. O grupo entende que ele não é o culpado desse momento que o Santos está passando, né? A culpa tem nome e sobrenome. É igual os protestos aí, não só da uniformizada, de todo mundo. Né? As faixas, não dá pra saber se a faixa foi, por exemplo, a uniformizada colocou lá. Mas enfim, cara, o ataque pra mim é tão cristalino o problema do Santos. O Vojvoda tem seus erros, claro, mas pra mim é cristalino o problema do Santos. Se chama Marcelo Perillo Teixeira e o segundo é o Alexandre Matos. É básico isso. Igual você falou, aí vem o Cuca. Qual que vai ser o goleiro do Cuca? É o Brazão. O lateral direito? É o Igor Vinícius. A zaga? É o Adonis Frias e o Luan Pérez, é o que a gente... Na esquerda? O Escobar é o Lira, que não tem tanta diferença assim. Vai mudar o quê? Vai mudar nada. É a mesma coisa, só vai mudar o CPF do cara que tá contratado, não vai mudar nada. Ah, que o time vai jogar mais, vai correr mais, vai marcar mais. Não vai, o time do Santos é um time envelhecido. Tanto que teve que tirar ali o Bom Tempo, teve que tirar o William Arão, porque o Bom Tempo cansou demais também, porque o Miguelito não marcava. O Arão é um jogador que você não pode exigir muito dele também, porque já tem uma idade mais avançada. O Zé Rafael, que tá voltando de contusão, também é um jogador que já não é mais jovenzinho assim. Então, o elenco do Santos é um elenco aí de 30 para mais, né? Salvo algumas exceções ali do que você tem do Vini Lira, do Bom Tempo, do Miguelito, mas não são titulares absolutos nesse time. Então, é difícil você mudar o cozinheiro quando a receita, os ingredientes são os mesmos, né? Difícil você fazer um prato diferente. Olha, o nosso amigo aqui, Anderson Heinzen, o time não é ruim, discordo completamente de quem fala que o time é ruim e falta um treinador para fazer os jogadores, né? Aí um ponto sobre isso aí. Então vamos lá. Ó, o elenco do Santos aqui, ó. Time do Santos, Brazão, show. Aí o Santos tem o Baço, fraco.
Frias era reserva do Leão. Lira é base, beleza. Luan Pérez encostado no Fenerbahçe, chegou no Santos. Gonzalo Escobar, chutado do Fortaleza. Zé Ivaldo, chutado do Cruzeiro. Igor Vinícius, chutado do São Paulo. Mike, chutado do Palmeiras. Aí, no meio de campo, João Schmidt estava perdido no Japão. Moisés estava aí no Fortaleza, que estava na segunda divisão. Bom Tempo é base. Tassiano estava bem no Bahia. Arão estava bem na Europa. Zé Rafael quase que foi convidado a se retirar do Palmeiras também. Tomás Incon, meu Deus do céu. Gabriel Menino, chutado do Galo. Barreal, é o Barreal. Roleiser, Meu Deus. é o Roleiser. O Miguelito não jogou bem hoje, beleza. Aí tem o Robinho Júnior, que é base. E no ataque, Lautaro, que foi chutado do Cruzeiro. Rony, chutado do Galo. Gabigol, chutado do Cruzeiro. E aí? O elenco de encostado. É bom aonde esse time aí? É bom no Brasileiro de 2020. No Brasileiro de 2020, esse time do Santos é sensacional. Agora, em 2026, é fraco. E tem o Neymar, que também ora joga, ora não joga, né? E quando joga, às vezes vai mal, como foi contra o Novo Horizontino. E hoje, aqui contra o Vasco, fez 2 gols e desequilibrou. E o Neymar, que foi chutado também do Al Hilal. Também foi o chutado do Al Hilal. E aí eu leio o comentário aqui. Com todo respeito aí, o Vitor Irineu. Discordo, Luxemburgo não entregaria menos. Ó, vai Eu aposto começar... meus braços O nisso. Luxemburgo também, que não, né? Enfim. Vai começar a entrevista do Vojvoda. Vamos acompanhar aí o que o Vojvoda vai falar. Tá chegando o Léo ali pra comentar, né, Varandelli? Isso mesmo. Ai, tem que soltar lá. Tudo, estão focados, trabalhando muito para dar uma resposta. Parabéns ao torcedor hoje que nos apoiou o tempo inteiro, que esteve junto com esse grupo. E mais uma vez eu falo, eu sempre tive esse corpo a corpo, está sempre com vocês. É um grupo que está incomodado, que pode dar mais e eu tenho certeza que vai dar mais. Eu precisava transmitir isso para você. Temos o nosso treinador aqui que trabalha e vai ratificar isso que eu estou falando intensamente. Esse grupo vai dar o retorno que todo mundo busca e que todo mundo quer. Tá? Boa noite para vocês. Muito obrigado, Léo. Agora vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Juan Pablo Vojvoda. Pode começar. Vojvoda aqui, Guilherme Barga, Baixada Esporte. Você fez várias alterações em relação à partida contra o Novo Horizontino, como, por exemplo, a saída do Gabigol para a entrada do Tassiano. Como você destaca o jogo da equipe e se vai manter esse padrão para os próximos jogos? Bueno, boa noite. No, son estrategias de jogo, o momentos también, o que precisaba a partida. Siempre uno analiza un poco o adversario, más en esta oportunidad fue más un análisis o propio de lo que necesitaba un momento. Eu preferí comenzar con esa escalación de ese 11, más eso no significa que eso se va a repetir, ¿me entiende? Soy un entrenador que bueno, que analiza mucho meu propio time, ¿sí? Analiza un momento y a partir de ese análisis eu confío en todos os jogadores, mas cada jogo tem uma estratégia também. Vojvoda, tudo bem? Tudo bem. Pelo La Roca Energia 97 FM. Não tem como não falar da atuação do Neymar que hoje decidiu o jogo com os 2 gols. Em Novo Horizonte, com os números, ele participou do jogo 90 vezes. Hoje, menos de 60. Só que ele foi muito mais efetivo, participou do jogo muito mais próximo da área do que no último jogo, onde ele estava próximo dos volantes, até mesmo próximo da zaga em algumas oportunidades. Houve uma conversa da comissão técnica com o Neymar em relação a esse posicionamento para ele participar menos do jogo, porém mais próximo à área? Obrigado. Bueno, no, en cuanto a Neymar, la conversa fue después de Novo Horizontino, ¿sí? Que eu gostei de a partida dele. Cuando todo mundo o miraba otra cosa, muchas veces treinadores vemos situaciones, ¿sí? En o jogo que digo, este jugador está bien, aunque sea o criticado por todos, hay cosas que, bueno, que eu rescato como positivas, no en él, sino en todos los jugadores. Entonces, eu o celebro que él haya jugado con Novo Horizontino 90 minutos, ¿sí? En una partida forchi. Hoy ha completado también 90 minutos y fue determinante, fue decisivo. En cuanto a eso, concordo, él tuvo mucha participación en Novo Horizontino y bueno, no tuvo la efectividad que tuvo hoy. Un jugador como él
eu en prelazado falei de efetividades. Entonces, ele o primeiro que agarra a bandeira, decimos, professor, se você quiser efetividade, aqui Neymar marca a presencia de esa efetividad. Entonces, acho que, bueno, que eso fala por sí mismo. Voivoda, aqui, Felipe Camargo de olho no peixe. 2 em 1, por favor. Primeiro, saber se você ficou satisfeito, não apenas pelo resultado, mas pelo que o seu time apresentou dentro desses 90 minutos ou um pouco mais. E não tem como também deixar de falar sobre todo esse ambiente que se criou depois da eliminação do Campeonato Paulista, né? Muitos protestos direcionados, evidentemente, ao Marcelo Teixeira e ao Alexandre Matos, mas muito se falava também nos bastidores do Santos que se hoje não vencesse, você não seria mais técnico. Como você lida com isso? Se isso chegou a você? Como é que foram esses dias de trabalho? Você, talvez, se é que ouviu isso em algum momento, como é que você lidou com tudo isso? Bueno, en cuanto a primera pregunta, si eu gostei de Ochimi, eu gostei de a semana de trabalho, de o día posterior a Novo Horizontino, e eu falei eso con jogadores. O día posterior, perdemos y estamos con dor ainda de esa eliminación de un Paulistao que queríamos lutar hasta llegar a finales. Entonces, eu notei en Ochimi un dor, mas eles demostraron en o día a día de treino que eles estaban vivos, que querían dar volta a esa situación, ¿sí? O partida de hoy fue una partida que correspondía a este momento, no fue una partida muy lúcida, no, sino fue una partida efectiva, que precisábamos eso. Entonces, a partir de eso. La segunda pregunta era... bueno, sí, eu sento, eso no es la primera vez que você u otros me hacen esa pregunta. Tengo que acostumbrarme a eso, ¿sí? Yo estoy un poco acostumbrado, entonces mi foco tiene que estar en o trabalho. Digo, se mi trabalho é honesto, se eu... O 3 do 3 do mês do consumidor do Mercado Livre tem muitas ofertas para você. O muita o pouca, según o torcedor muchas veces opina de eso, mas eu pongo todo mi capacidad, mi honestidad, ¿sí? Ao servicio de Santos y ao servicio de meus jogadores, ¿sí? Después la presión está por los resultados, ¿sí? Y los resultados muchas veces no es controlable, eu tengo que controlar todo lo demás. Entonces, en estos momentos difíciles, eu tengo que controlar o ambiente do clube, o ambiente de meu time principalmente. Ese ambiente eu quiero cuidar y cuido mucho de eso, ¿sí? Cuando todo mundo quiere falar o quiere entrar en eso, eu me siento bien si yo protejo a la gente que tengo perto. Entonces, a partir de ahí, digo, bueno, eu me blindo ante esa presión. Digo, bueno, eu estoy bien porque dentro estoy bien. Si afuera hay mucho ruido, bueno, es normal porque es fútbol y es fútbol brasilero, ¿sí? Mas cuando eu tengo a un grupo que treina como treinó, con jugadores importantes que hoy no jugaron y que mañana vamos a presentarnos a treinar y van a entrenar bien, eu fico con esa tranquilidad y construir esa cultura de treino a pesar de los momentos. No, porque estoy bien, treino bien, que hoy no se consiguió un resultado, como no consiguió un resultado voy a entrenar mal. No, nuestra cultura tiene que ser mantener esa regularidad dentro de CT y dentro de nuestro propio vestiario. Professor, tudo bem? Santista ficou com um gostinho amargo no domingo, especialmente pela vontade de querer avançar um pouco mais no Paulista. Eu te pergunto, diante de todo esse contexto, a gente sabe do início de temporada difícil, com pouco tempo, né, para se preparar. Que lição que fica desse Paulistão para que esse gostinho amargo não se repita nas outras competições que tem pela frente, especialmente a internacional, que o Santos volta a disputar depois de alguns anos? Qual que fica, né, a lição dentro e fora de campo do Paulistão para prestar atenção nesses aspectos, para essa frustração não ser recorrente ao longo da temporada?
Bueno, ficam lecciones, ¿sí? Como en toda, competición, en cuanto o directamente a lo esportivo, que o perdimos o puntos importantes en los últimos minutos, ¿sí? Entonces eso es una lección en cuanto a lo esportivo, ¿sí? Después está o todo planeamiento, que bueno, que esas lecciones son más internas, ¿sí? Y yo quiero cuidar también eso, ¿sí? A ver, bueno, este jugador, cómo decidimos, entonces, cómo es el conocimiento del club, ya faló en su momento Alexandre Matos sobre eso, entonces vamos conociendo o club, eu principalmente, ¿sí? Y bueno, esos son puntos importantes. También o destaco que en las primeras rodadas de Paulistao, bueno, tivemos jóvenes que ayudaron, ¿sí? Que era un momento que no teníamos o todo elenco completo y tuvimos que utilizar a Mateo Xavier, en un momento fue que o Banco o Pradela, está Gustaviño, que está entrenando con la gente, no quiero esquecer de ninguém más, Pedro también, ¿sí? Entonces, con la ayuda también de César Sampaio y de Leo, que hace un momento falou. Eu tengo muito contacto, estoy muito perto deles, de Vinícius, de treinadores sub-20, onde tivemos, eu vi a primeira parte de sub-20. É un clube que temos que trabalhar juntos, ¿sí? Y que en los momentos difíciles tenemos que saber que estamos en un clube grande y superar esos momentos. Voivoda, tudo bem? Boa noite, Boa Everton noite. Ramos da Rádio Bandeirantes, parabéns pela vitória. Voivoda, como o colega Felipe bem lembrou, durante a semana muito se falou que um resultado negativo hoje pudesse custar o seu cargo. Você vence e continua no cargo do Santos. Vai ter um prazo aí que não foi tão comum durante essa temporada. 12 dias sem nenhum jogo. O que fazer de diferente nesses 12 dias para o Santos tentar melhorar as performances e também os resultados? Bueno, o diferente o trabajo va a continuar igual en cuanto no CT, más o diferencia es que hay jugadores que precisan treinar, ¿sí? Hay jugadores que pues, más, porque muchas veces el jugador yoga, recupera, pre-yogo, yoga nuevamente, recuperación, yoga, y el fútbol actual también precisa o momentos de treino. ¿Por qué? Para trabajar otro tipo de cualidades, ¿sí? Que, y bueno, tal vez es trabajar la cualidad en la fuerza, trabajar la cualidad en academia, trabajar la cualidad en treinos más longos, y bueno, y eu aprovechar también, bueno, ahora en estos momentos, también o treinador ten ese momento para decir, bueno, en determinado entrenamiento puedo testear otro sistema, ¿me entiendes? Porque cuando los juegos están muy perto, uno treina ya prácticamente pensando en el juego y no a ver en la variante que puede encontrar el Chimi. Esa es la diferencia de tener estos días tanto para comisión técnica como para jugadores. Aqui, boa noite, Lucas Barros do Diário do Peixe. A gente sabe da pressão que o Santos vive e eu queria saber de você como que preparar a parte psicológica dos jogadores para os jogos, porque em algumas partidas, não no caso de hoje, mas parece que o Santos pega 15 minutos, dá uma caída, depois tem uma parada técnica e volta num ritmo diferente. E eu não sei se essa pressão extra-campo atrapalha os jogadores dentro do campo. Como você no dia a dia no CT, nesses próximos dias sem jogos, fazer para atrapalhar essa parte psicológica e blindar os jogadores? No, esa parte se trabaja siempre, somos conscientes de que recibimos goles en minutos o finales. En la parada de hidratación de Novo Horizontino, eu falei con jugadores, bueno, ahora es un momento porque estábamos bien en el jogo, habíamos empatado el jogo, vino la pausa, continuemos así, y bueno, y ahí el Chimi no respondimos como habíamos llegado al empate, ¿me entiendes? Mas siempre se trabaja en esa parte, sabiendo que es un esporte que tiene un adversario también, que yoga, que tiene sus cualidades también, mas o fútbol actual tenemos que estar o preparados físicamente, mentalmente, porque para vivir estos momentos y no desequilibrar, encontrar ese equilibrio tanto en la derrota como en el triunfo, continuar con esa regularidad como antes falaba, principalmente en el día a día, ¿sí? Voivoda,
Na resposta para o Felipe, se não me engano, você chegou a falar sobre proteger o elenco, proteger o ambiente. Informações de colegas durante a semana repercutiram bastante nas redes sociais sobre incômodos de jogadores do elenco, com presença de pessoas que não fazem parte do dia a dia do clube, que isso estaria atrapalhando. Eu queria a sua visão, você falou sobre honestidade, também sobre a sua honestidade, sua visão sobre essa presença dessas pessoas, se existe realmente esse incômodo do elenco e como você também, caso exista, busca blindar o elenco em relação a isso. No, en OCT es un ambiente de trabajo profesional, ¿sí? Es un ambiente de trabajo que eu sou o responsável de proteger, ¿sí? Junto con meus jogadores, ¿sí? Entonces, eu no veo esos problemas, ¿sí? Sí que es verdad que bueno, que hay ruidos afuera, ¿me entiende? Que bueno, que en determinado momento desde afuera se da esa sensación, bueno, todo lo que se fala afuera está dentro, ¿no? Y dentro, y yo lo que falo de adentro es en o día a día de treino. Los jugadores cuando treinan y cuando estamos ahí, o cuando estamos en una sala de vídeo, no están más que jugadores y eu, y mi comisión, no hay otras personas ahí. Y yo me siento bien con eso, ¿sí? Ahí falo de proteger, no es que, o presidente no está en una prelesão, no está él, ¿me entiende? Porque él tiene que estar en otro lado, y yo considero que está bien eso, porque yo tampoco estoy, cuando él está decidiendo algo, no sé, con un patrocinador, ¿me entiende? Porque no es mi tarifa esa, ¿sí? Entonces, la gente de fútbol, el ambiente de fútbol es eso, y es eso lo que, bueno, que yo estoy acostumbrado, y es, o que jugador, bueno, estamos juntos en eso. La gente de fútbol es eso, ¿sí? Voivoda aqui, tudo bem? Parabéns pela vitória. Voivoda, tem me chamado a atenção no desempenho do Santos esse ano, a formação de meio de campo do time. Porque, pelo menos desde o começo da temporada, você acaba escolhendo por jogar com um jogador que fosse um camisa 5, já foi o João Schmidt, hoje tem sido o Ilharão. Já optou por um jogador um pouco mais à frente, que já foi o Gabriel Menino, hoje foi o Gabriel Bom Tempo. E depois 4 jogadores mais ofensivos. Eu sei que os pontas acabam vindo para recompor e defender num 4-4-2. Só que desde o jogo contra o Novo Horizontino, a última partida que ficou mais evidente, o Santos tem muita dificuldade na saída de bola. E a impressão que passa é de um meio-campo que é dominado pelo adversário. Você tem esse mesmo diagnóstico desse sistema tático? Eu queria entender o que faz você ainda manter esse meio de campo com menos pessoas, e aí você tem lá na frente um poderio ofensivo um pouco maior. E me chamou muito a atenção que após o primeiro gol do Neymar, ele vai tirar um grande abraço depois do gol. Ele falou alguma coisa contigo ali? Foi um momento do jogo? Só por curiosidade mesmo. No, bueno, en cuanto ao diagnóstico de un medio campo, ¿me entiende? Acho que o time es un todo, ¿sí? Entonces cada juego tiene sus características, más voy a trabajar en eso, ¿sí? En análisis o profundo de eso, y trabajar en o campo. Estos días también sirven para testear o diferentes opciones. Es verdad de que hoy tivemos a un medio campo yo pretendía un medio campo comenzar con un medio campo con William Arao, con un Bom Tempo y con un Miguel, ¿sí? Más, y bueno, y después tener un jugador más vertical pelo lado izquierdo como Moisés, un Neymar con la libertad de que tenemos que dar a él porque él define jogos, y un Tassiano, ¿sí? Más bueno, hay que encallar bien eso. En la primera parte fue así, después las primeras partes son muy lutadas, ¿sí? No es fácil jugar en las primeras partes, ¿sí? Y después hallo que la entrada de Barrial equilibró un poco ese medio campo. Después en el minuto 20 o 25 preferimos sustituir ese medio campo con entrada de Schmidt y C. Rafael. En cuanto a Neymar, eu sou grato porque él define jogos. Entonces, para todo treinador, eso principal. Y eu respeto mucho a él, principalmente, y vuelto a repetir, más como ser humano, ¿sí? Porque ya sabemos que o respeto como futbolista ya lo te he engañado hace mucho tiempo, ¿sí? Y continúa, continúa con ese respeto como profesional. Más el que conoce a él día a día,
se sorprende porque dice, bueno, un jugador de ese nivel tiene la humildad también de compartir no día a día con nós. Bem. Tudo bem, Voivoda? Bem, Boa tudo noite. bem. Boa noite. Voivoda, em que fase exatamente essa equipe está dentro do processo de evolução? Você está aqui há 6 meses, mais ou menos, né? Está começando uma nova temporada, já tinha uma base de uma equipe, recebeu alguns reforços. Torcedor tem protestado muito por conta aí da fase, já que dura anos, do time muito ruim, e ele quer saber quando que o Santos vai voltar a competir, apresentar um futebol, eu não estou falando nem de resultado, de nível de futebol, apresentar um futebol capaz de encarar qualquer adversário hoje, como os principais times do Brasil, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, times que estão brigando em cima. Quando é que o Santos, na tua visão, pelo tempo que você já tem de casa e pelo tempo que você está vislumbrando mais para frente, quando que você acha que esse time vai estar preparado para apresentar um futebol no nível dessas principais equipes do Brasil? Bueno, ainda falta. Estamos en una etapa de construcción ainda, ¿sí? Es un club grande que exige lo que você está falando, ¿sí? Mas tenemos jugadores que podemos conseguir eso, ¿sí? Mas falta encallar resultados, ¿sí? Entonces cuando uno encalla resultados en este chimi, con este elenco, hallo que eso va a ayudar mucho, ¿sí? Porque bueno, o fútbol vive de resultados, vive de efectividad, mas hay otros clubes que han esos procesos, você conhece melhor o futebol brasileiro que eu, ¿sí? Ese proceso de, como você nombró a Palmeiras, nombró a Flamengo, eles hallo que ya consiguieron ese proceso durante ¿cuántos años? No sé, 4 o 5 años, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si va a ser... Bueno, y ya están ahí. Bueno, ese será nuestra meta, nuestro objetivo, ¿sí? Poner a los Santos ahí, no Voivoda, sino todo club, con la ayuda de todos, construir eso, ¿sí? Más eso se va a construir con trabajo y, bueno, con resultados y con un proceso, ¿sí? Y pasando momentos difíciles también, ¿sí? Y bueno, Santos ha pasado momentos difíciles, ainda estamos en esa inestabilidad, o primero, eu conseguiría la regularidad, ¿sí? Eu penso, dice, estás soñando con o topo, con lutar así en primero, segundo, ¿me entiendes? Paulistao era una oportunidad, era un campeonato diferente, y ahí sí, por eso estoy con Dor, ahí, para darle una alegría ao torcedor, y sentimos eso, ¿sí? Mas después, estar en primero, estar ahí con los chimis que você nombró, bueno, vamos a encontrar primero la regularidad. Una vez que encontremos la regularidad, vamos por más, ¿sí? Boa noite, Voivoda. Rafael Brito, do Bate-Fundo Esportivo. Parabéns pela vitória. Voivoda, ontem saiu uma notícia muito positiva quanto ao transfer ban do Santos, né? Onde dizia que o Santos pagou essa dívida com o Arouca e logo mais pode estar liberado do transfer ban na FIFA, podendo registrar novos jogadores. Queria saber como que você enxerga isso, ainda mais tendo o Christian Oliva. Queria até que você falasse um pouco sobre essa relação com o atleta que já está pronto para ser registrado, né? Ou pelo menos estava. E também se você acha que precisa, até o final dessa janela de transferências, o Santos buscar mais reforços em algum setor do campo. Bueno, en cuanto a esa relación de transfer ban, son cuestiones ya más de diretoría. Por eso una cosa es fútbol y otra cosa son esas partes que, bueno, que también los Santos ten que resolver y está trabajando para eso, las personas encargadas de eso. En cuanto a Oliva, sí, es verdad, está con la gente, hemos analizado al jugador, ¿sí? Es un jugador de medio campo que bueno, que va a ayudar y que va a concurrir en o día a día con jugadores de un nivel importante que tenemos ahí una concurrencia importante, ¿sí? Entonces, y en cuanto a jugadores que la janela ya va a fechar, ¿sí? También vamos a estar atentos porque siempre en último momento las janelas siempre abren alguna posibilidad importante. Voivoda, boa noite. Renato Rodrigues, do Destaque Esportes, Esporte por Esporte. Eu queria que você comentasse hoje sobre a ausência do Gabigol, tanto no time titular, quanto entrando na segunda etapa. Ele que vinha sendo um jogador importante, sendo titular, marcando gols, inclusive foi o artilheiro do Santos no Paulistão.
e hoje nem sequer entrou em campo durante os 90 minutos. Então eu queria que você falasse um pouco sobre se foi uma questão técnica ou se foi uma preservação física. No, fue una cuestión técnica y yo considero a Gabriel como un jugador muy importante para Santos, para Voivoda, para Santos y para Ochimi. Considero así. Hoy fue una escuela somente técnica, soy responsable de eso, mas él ayudó, ten goles ya y le va a continuar ayudando. Y yo veo a él en el día a día en el treino, ¿sí? Y él se entrega a un máximo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero de Gabriel, y después, cuando jugar, bueno, él nos va a dar lo que siempre da. ¿Sí? En un partido o en otro puede no hacer un gol, mas él es un goleador que bueno, que yo respeto mucho y bueno, y está con la gente. Sí. Fina entrevista coletiva. Obrigado, muito obrigado, Voivoda. Muito Obrigado, obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. É isso aí, meus amigos varandeiros. Essa foi a entrevista do Juan Pablo Voivoda. Bueno, Adriano Rosário e Thiago Jordão. O que podemos destacar dessa coletiva? Ele fala bastante, né, sobre a efetividade do Neymar, gostou da semana de trabalho, principalmente do jogo contra o Novo Horizontino. Ele fala bastante do período de treino que ele teve, né, para preparar a equipe da partida. Fala também do foco no trabalho. Foi perguntado sobre a questão de uma possível saída caso ele perdesse. Ele fala que focado no trabalho e que gosta de cuidar do ambiente, justamente porque teve essas pessoas de fora que visitando, entrando nas dependências do Santos. Então ele fala bastante sobre isso. Ele fala em cuidar do ambiente. E também cita os jovens, né, que de certa forma ajudaram aí o Santos no jogo. Citou também o Neymar, a presença do Neymar, a importância do Neymar. Então foi uma coletiva mais de alívio, eu senti, Varanete, mais de alívio. Ele estava muito mais aliviado com essa vitória. Soube responder muito bem a questão exatamente de uma possível saída caso ele perdesse no jogo de hoje. Então ele é bem sereno, bem tranquilo. Bueno, se puede hablar con muito bueno. Se puede, el Santo ganó hoy. Ganó hoy, pero que Juan Pablo Voivoda destacou. Enfim, o Juan Pablo Voivoda ele destacou também a questão do Gabigol, que é técnica. É aquilo que eu falei, ele foi coerente. E inclusive até puxando um gancho sobre isso que eu peguei aqui da coletiva dele, ele falou, quando perguntaram sobre a escalação, ele fala, olha, a minha escolha dos 11 iniciais, ela não significa ter uma formação definitiva para o próximo jogo. Ele reforçou que ele costuma avaliar constantemente o rendimento da equipe para tomar a decisão na próxima escalação. Então, assim, o que o Santos fez hoje, talvez não aconteça no jogo contra o Mirassol. Pode ser que ele veja que, um exemplo, o Miguel não rendeu hoje, e nos dias de trabalho o Miguel não renda, ou enfim, renda e possa ter uma nova chance, mas o Barreal, que entrou hoje, cumpriu bem uma função tática, ele consiga ali ser o próximo titular. Inclusive o Mirassol é um time que marca em cima. Então, assim, pro próximo jogo, acho que nesses próximos 12 dias aí o Voivoda vai ter que colocar a cachola pra funcionar, porque uma coisa é jogar contra o Vasco, outra coisa é jogar contra o Mirassol, que, repito, marca muito em cima os seus adversários. É isso aí, meus amigos varandeiros. Mandar um abraço aqui pro Vale Silveira, que mandou um superchat. E também ele não deixou de rasgar elogios aí, né, pro Neymar, né? O Neymar é aquele jogador que resolve. A gente viu até aquele sorrisinho, sorriso dele, né, de alegria. Ele falou que o Neymar é o que decide jogos, né? O Neymar é o jogador que decide jogos, assim, foi o que ele classificou o Neymar. Falou também da pessoa do Neymar, a pessoa física do Neymar, não como jogador, a importância que ele tem no ambiente. Então, mas foi interessante essa entrevista, em um tom mais sereno e citando bastante o Neymar aí, que é um cara que decide jogos, segundo o Voivoda. É isso aí, meus amigos varandeiros, muita gente aqui chegando. Alô,